Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Como fazemos invariavelmente nesta casa, quantos trouxeram o texto santo? O único livro que Deus escreveu para o homem. Este livro não foi escrito por Isaías, Jeremias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo. Esse livro foi escrito pelo Espírito Santo, como bússola para toda a humanidade. Foi por isso que esse livro foi escrito. E hoje eu vou fazer algo que geralmente não faço. Eu não vou expor um texto, mas eu vou compartilhar alguns pensamentos neste último dia do ano. Eu espero que estes pensamentos sirvam para vocês. Eu queria que nós utilizássemos como gancho desses pensamentos um texto muito conhecido de vocês, Atos 20 e 24. Atos dos Apóstolos, 20º capítulo, 24º versículo. Diz assim, Naara: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Pai querido, fala conosco. Teus filhos não vieram aqui para me ouvir, Pai. Teus filhos querem ouvir a tua voz. Fala conosco, que eu desapareça, Pai. Me esconde atrás da cruz, Senhor, e fala aos nossos corações, nós te pedimos, por misericórdia e graça, no nome e pelo amor de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. A Bíblia ensina que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Qualquer um de nós que já foi a um enterro, a um sepultamento evangélico, já ouviu esse texto. Eu mesmo já preguei várias vezes em cima desse texto. A nossa vida não deve ser preciosa para nós mesmos, como o texto deixa claro, mas sim deve ser preciosa para o nosso Deus. Afinal, o apóstolo Paulo nos ensina que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Então a nossa vida não deve ser preciosa para nós, porque nós estamos nas mãos do Senhor. Nós não fomos criados para servirmos a nós mesmos. Nós fomos criados para servir a Deus. O objetivo de nossas vidas deve ser agradar a Cristo Jesus e não agradar a nós mesmos. Por sinal, essa foi a maneira como Cristo viveu neste mundo. Medita nessa única linha. Olha essa linha: Cristo não agradou a si mesmo. Romanos 15:3. Tem muita coisa que tu podes extrair desta verdade. Cristo não agradou a si mesmo. Cristo não viveu para Ele mesmo. Cristo viveu para cumprir aquilo que o Pai tinha entregado a Ele. Nós somos chamados a viver da mesma maneira. Por que razão Paulo diz o que nós lemos em Atos 20 e 24? Por sinal, a NTLH, que eu tenho citado várias vezes aqui para vocês, eu tenho me encantado bastante com esta paráfrase. É uma descoberta relativamente nova minha. Se vocês, de repente, se vocês quiserem adquirir uma paráfrase para o ano de 2024, está aí uma dica. A nova tradução da linguagem de hoje, ela coloca isso muito claro. Atos 20 e 24. Diz assim: eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é esta: anunciar a boa notícia da graça
de Deus. Que missão, que clareza, que objetivo de vida cristalino. O que fez com que Paulo dissesse isso? O porquê ele falou isso? Eu não tenho a minha vida por preciosa. Quando Paulo disse isso aí, ele sabia que tribulações variadas o aguardavam. Se você bater os olhos um pouquinho em cima, você está com Atos 20 e 24. Se você olhar um pouquinho em cima no versículo 17, tem a narrativa que Paulo manda buscar os presbíteros em Éfeso, e ele diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. 18. E tendo eles, os anciãos, chegado, disse-lhes: vós bem sabeis de que modo eu tenho me portado entre vocês, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com lágrimas e provações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. 20. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que fosse útil, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, como religiosos, como ímpios, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo me diz: de cidade em cidade me esperam prisões e tribulações. A vida de um santo não está isenta de dificuldades. Os sofrimentos, as lutas, as batalhas são partes integrais do evangelho verdadeiro. É triste que um largo segmento da igreja dita cristã tenha ensinado o chamado evangelho da prosperidade. Nesse evangelho da prosperidade, Deus é o nosso mordomo. Ele existe para nos servir, para fazer as nossas vontades, para nos curar, para resolver os nossos problemas. Ele existe para isso. Noutras palavras, nesse evangelho da prosperidade, eu sou o centro do mundo e Deus está ao meu redor para me servir, ao invés do evangelho bíblico que diz que Deus é o centro do universo e nós apenas servos. Obviamente, quem quer que busque apenas benesses através do evangelho jamais estará disposto a dizer que sua vida não é preciosa. Existe uma equação que resume bem este pensamento. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Considera essa equação. Considere esses dois espaços. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Qualquer coisa que tu coloques, qualquer coisa ou pessoa que for colocada no lugar de Cristo, o morrer não será lucro. Pode experimentar na tua casa. Por exemplo, se tu pensares que ter uma casa nova é o viver, o morrer não é lucro, porque tu não vai ter a casa nova se tu morreres. Experimenta colocar qualquer coisa. Se tu pensares, por exemplo, em ter um outro carro, ter um carro diferente, se tu morreres, não vai ser lucro, porque tu morrer não tem um carro, não vais usufruir do carro. Se tu colocares, por exemplo, viagens, o teu viver é viajar, é curtir. Se tu morreres, acabou a viagem. Se tu pensares, por exemplo, que sexo, tu vai viver em função de sexo. Se morrer, acabou o sexo, que no céu não tem sexo. Nós vamos ser como anjos. O que tu colocares de casar, tu és solteiro, por exemplo, como eu, fui solteiro décadas. Se tu pensares que o casamento vai te realizar, e se o viver for casamento, morreu, acabou, não tem casamento. O que tu colocares nessa equação, no lugar de Cristo, o morrer não vai ser lucro. O morrer só vai ser lucro se o viver for Cristo. Amém, meus irmãos? A disponibilidade de aceitar sofrimentos é marca de um ministério e de uma vida aprovada.
Paulo fala que a sua vida, em grande medida, experimentou prisões, açoites, perigos de morte, 2 Coríntios 11, 22 a 28, uma vez apedrejado, 3 vezes ele sofreu naufrágio, em trabalhos e fadigas, vigílias, muitas vezes, passei fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Quão diferente esse evangelho é do evangelho da prosperidade, em que os servos do Senhor passam por grandes aflições. Bom, alguém poderia argumentar que esses sofrimentos estavam reservados só para Paulo. Não é o que Ananias diz para ele em Atos 9,16? Revelarei a ele, Paulo, tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Contudo, o Novo Testamento ensina que todos nós que somos cristãos genuínos, seremos testados em área de aflição. Tu, porém, diz Paulo a Timóteo, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Sofre as aflições. Isso não é palatável, não é agradável, não é gostoso de se ouvir, mas é parte desse pacote de ser um cristão genuíno. Ao mesmo jovem pastor, Paulo diz: sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. E aqui vai uma palavra para aqueles que desejam o ministério. Se você deseja o ministério, se você quer ser um missionário, se você quer ser um pastor, se você quer ser um ministro de música, se você almeja, a palavra diz que boa coisa almeja, mas te prepara. Te prepara. Tu vais enfrentar grandes lutas, severas dificuldades e batalhas. Mas, pastor Raik, essas lutas e batalhas não estão reservadas exclusivamente para os ministros? Não. Uma leitura superficial da Bíblia revelará que todos nós, como eu já disse, somos chamados a sofrer por causa de Cristo. Lemos em Filipenses 1, 27 a 30. Eu quero ler só o 29. Foi dado a vocês por amor de Cristo, não apenas o crer nele, mas também o padecer por ele. Isso foi dito aos filipenses 2000 anos atrás, e hoje é dito a nós aqui presentes. Paulo explicitamente ensina que todos os que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não há exceção. Todos que almejam viver santamente serão perseguidos. Você está sendo perseguido? Você está sendo hostilizado na universidade? Você está sendo hostilizado no teu trabalho? Você está sendo hostilizado se por acaso na tua casa existem parentes ímpios? Você está sofrendo algum tipo de hostilidade? Quando eu meditava nisso aqui, eu me lembrei do inferno que nós passamos nas mãos dos direitos humanos, quando a Diane estava fazendo o mestrado dela. Que pequeno inferno! Pela primeira vez, nós tivemos que trancar a porta do apartamento. Nós morávamos num condomínio. Pela primeira vez, pelas publicações que o pessoal dos direitos dos manos publicavam, que iam fazer com a minha filha. Por que ela passou por aquilo? Não foi, na tese de mestrado, não foi citado nada de Bíblia, nada. Tudo o que ela fez foi dizer que o casamento em bases tomistas é entre um homem e uma mulher. Só isso. Ela defendeu o que a sociedade ocidental tem defendido.
Se você pegar o período judaico, aí mais atrás, 4.000 anos, sofremos hostilidade. Você está sofrendo algum tipo de hostilidade? Se você não sofre nenhum tipo de problema, na escola, no trabalho, na família, é provável que tenha alguma coisa errada no seu proceder, porque Paulo diz que todas as pessoas, todos que almejam viver santamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. O Antigo Testamento nos adverte que muitas são as aflições do justo, muitas, não são poucas, mas o Senhor o livra de todas elas. É sempre uma palavra de esperança. Jesus também nos ensina claramente que os seus discípulos: tereis aflições, tereis inevitavelmente aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em várias outras ocasiões, Cristo ensina que seus seguidores serão perseguidos. Uma palavra, um texto de Jesus que eu tendo a temer quando eu ouço, é aquele que ele diz: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Eu acho que a sociedade ocidental está caminhando para isso. Nós estamos caminhando. Sereis odiados por todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós não devemos estranhar quando passamos por várias aflições nesta vida. O importante é acabar a carreira e o ministério que nos está proposto, não somente a Paulo, mas a cada um de nós, cada servo do Senhor, cada um, desde o mais simples jardineiro ao maior médico, ao maior cientista, desde aquela pessoa simples, aquela mulher dona de casa lá no interior, aquela pessoa humilde que mora lá em Santo Antônio do Tauá, lá na colônia, aquela pessoa humilde ali, tudo que ela faz é tomar conta da sua casa, até o ministro mais alto. Todo, se é crente, há um ministério para você. Você sabia disso? Olha comigo, 2 Timóteo, capítulo 1. Me interessa o versículo 9, mas eu vou ler o 8 por causa de contexto. Compartilhar com vocês aqui alguns pensamentos. 2 de Timóteo, capítulo 1, a partir do 8. Portanto, Paulo está dizendo a Timóteo: não tenha vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Ao contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Olha que texto precioso, que nos salvou e nos chamou. Você foi salvo? Então você tem um chamado. Você foi salvo? Em algum momento você foi regenerado? Com 3 anos de idade, ou com 30, ou com 60, você foi regenerado. Se você foi salvo, Deus tem um chamado para você. É um só pacote. Não existe ninguém que foi salvo e que não tenha um chamado. Esse chamado é uma vocação, é um ministério que Deus tem para ti. Pastor Raik, mas eu sou taxista. Deus quer te usar no teu táxi. É o que ele está dizendo aqui. Deus quer te usar agora. Você foi salvo, Deus quer te usar ali no guidão do teu táxi, de alguma forma, talvez com um folheto para um passageiro. Pastor Raik, eu sou advogado. Deus está como advogado. De algum jeito, de alguma maneira, Deus quer usar a tua vida como advogado, que é um mundo imerso em corrupção.
E Deus quer que você seja íntegro ali como advogado. Pastor Raik, eu sou carpinteiro, Deus quer te usar na tua carpintaria. Eu só sou estudante, Deus quer te usar como estudante na sala de aula. Pastor Raik, eu só tenho 12 anos, Deus quer te usar dentro do colégio. Você vai ser testemunha, você foi salvo, tem um chamado. Salvou e chamou. E a vocação é santa, é preciosa. E descobrir essa vocação é a coisa mais importante da tua vida. É mais importante do que tipo de profissão, que tipo de casamento, se você vai ter filhos ou não. É uma vocação santa, é preciosa. E aqui, sempre que se fala em vocação, a gente corre o risco de pensar que é ministério, como foi no meu caso. Mas não necessariamente. Deus não chama todo mundo para exercer uma vocação ministerial, não. Talvez 2% dos crentes. Se fosse todo mundo pastor, acabava as ovelhas tudo. Como aqui? Não. Então é uma vocação santa e ela vai ser aplicada a cada um de nós particularmente. No meu caso, o Senhor me chamou, para meu espanto, porque como os irmãos sabem, eu já disse várias vezes, eu vivi uma vida hipócrita. Eu fui um perfeito hipócrita, porque eu era um religioso, estava na igreja, mas eu vivi uma vida dupla. Eu tinha coisa escondida na minha vida. Então quando eu fui salvo, não é possível que o Senhor vai me querer, né? Mas eu comecei a sentir um desejo que Deus queria me usar para o santo ministério. Mas essa não é a regra. E quem é chamado para o ministério, marque bem as minhas palavras aqui, não é melhor de quem não é chamado. Não. Todos nós temos uma função e Deus quer te usar naquilo que Ele planejou para ti. Esse plano é antes dos tempos eternos, diz no final do versículo 9. É precioso. Quando Deus olhou o mundo, antes que houvesse as estrelas, antes que houvesse as montanhas, os buracos negros, Deus desenhou alguma coisa para ti. Deus pensou em ti e Ele preparou alguma função para ti. Mas pastor Raik, é muito tarde para mim. É muito tarde. Eu já estou com, 30 anos. Paulo estava com 30 anos quando Deus o chamou. Pastor Raik, mas eu cometi muitos erros. Você matou pessoas? Paulo perseguiu e matou crentes. Você matou alguém? Então a sua situação é, digamos assim, menos pior do que a situação de Paulo. E Deus tem um plano maravilhoso. Eu queria deixar essas palavras para esse começo de ano, para você. E eu quero outra vez dizer que essa chamada que nós lemos aqui não tem nada a ver com ministério. Pode ser. A minha mãe queria ser uma missionária. Quando a minha mãe chegou com 18 anos, ardia no seu peito o desejo de ser missionária. Tanto é que ela fez uma promessa e passou um ano indo para Castanhal, que ela queria evangelizar Castanhal. E trabalhou nisso, mas ela concluiu, depois de muito tentar, que não era esse o plano de Deus para ela. O plano de Deus era outro, que ela não sabia, ela foi descobrindo gradativamente, porque Deus não nos trata como gado, Deus nos trata como indivíduos. Então o que é para ti pode não ser para mim, o que é para ti pode não ser para outro. E ela descobriu que Deus tinha outro caminho para ela, e ela acabou fazendo a advocacia e depois se tornou juíza. E quando ela terminou a carreira, que ela fez o discurso lá no tribunal, e eu estava presente, ela disse uma coisa que tocou muito no meu coração. Ela disse assim: eu estou terminando a minha carreira na magistratura,
E se eu pudesse voltar a ter 18 anos ou 16 anos, eu queria fazer exatamente o que eu fiz. Eu disse no meu coração: meu Deus, quando terminar minha carreira eu quero dizer isso. Eu quero terminar minha carreira. Quando a minha carreira acabar, eu quero dizer: eu teria feito a mesma coisa. Eu teria seguido esse caminho. Pois é esse caminho que Deus tem para ti. É uma santa vocação que Deus tem para ti, conforme nós lemos. Ele nos chama não de acordo com as nossas habilidades, as nossas obras. Quando eu me senti chamado para ser um pastor, eu digo: mas como que eu vou ser pastor se eu sou gago? Como? É impossível. Como vai ser isso? Não é de acordo com as nossas obras. É o que você leu no texto. Leia comigo. Chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo as nossas habilidades. Pode ser que Deus queira que tu mudes o curso da tua vida. Eu não sei, aí vai se aplicar de um para o outro. Pode ser que não. Mas o fato é que não é de acordo com teus títulos, de acordo com a tua habilidade natural. Pode ser, mas pode não ser. É segundo o seu propósito. É o propósito de Deus, que é a coisa mais preciosa que a gente pode achar. Eu posso dar um testemunho público diante de Deus. Tanto lá no seminário, que foi o meu primeiro ministério, e agora, esse é o meu segundo ministério. Em ambos as coisas que Deus me colocou, eu pagaria para fazer o que eu fiz e o que eu faço. Em meio a todas as lutas, em meio a todas as desilusões e sofrimentos, eu pagaria, porque eu sinto que eu estou no centro da vontade de Deus. E não há nada melhor neste mundo do que isso. Eu queria deixar essas palavras para o teu coração. Eu queria que você considerasse isso, esse plano eterno que Deus preparou para ti. Com certeza vai haver um custo alto para completar a tua carreira. Porém, ao concluir tal carreira, com certeza você dirá: valeu a pena eu ter feito isso. Pode ser que a tua carreira seja trocar fralda. Não existe nada mais digno para uma mulher, marque aqui, em uma sociedade feminista, satânica, não existe nada mais digno para uma mulher do que criar um filho santo. Não existe nada. Uma mulher que criou um filho ou uma filha santa, uma mulher que fez isso, e uma mulher que se tornou uma grande magistrada, desembarcadora, o raio que o parta, ela não é maior do que essa que criou um filho santo. Então a tua carreira é aquilo que Deus tem para ti. Considera essas verdades. E Deus, por fim, Deus não tem agente secreto. Ele quer nos usar como missionários. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. O que eu quero é terminar a minha carreira de anunciar a graça de Deus. Oh glória! Faz disso a tua ambição, o teu alvo. Pois preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos, como comecei dizendo. A nossa vida, e eu termino, não deve ser preciosa para nós mesmos, mas sim preciosas para Deus. Pois afinal, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Nós não fomos criados para servir a nós mesmos. Nós fomos criados para servir a Deus. Nós fomos criados para agradar a Jesus. Foi desta forma que Jesus viveu. Cristo não agradou a si mesmo. Enfim, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho da graça de Deus.
Em nome de Jesus, amém.